Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Ananias e Zafira. Mas um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Zafira, vendeu uma propriedade e reteve parte do valor, sabendo-o também sua esposa. E trazendo uma certa parte, a colocou aos pés dos apóstolos. Mas Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do valor da terra? Guardando-a, não ficava para ti? E após ser vendida, não estava em teu próprio poder? Por que concebeste esta coisa em teu coração? Tu não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e entregou o Espírito. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram estas coisas. E levantando-se os jovens, enrolaram-no e, carregando-o para fora, sepultaram-no. E houve um intervalo como de 3 horas, e entrou sua esposa, que não sabia o acontecido. E Pedro lhe disse: Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que os pusestes de acordo em tentar o Espírito do Senhor? Eis que os pés dos que sepultaram o teu marido estão à porta, e carregarão a ti. E ela imediatamente caiu aos seus pés e rendeu o espírito. E entrando os jovens, acharam-na morta e a levaram, e sepultaram-na junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e sobre todos os que ouviram estas coisas. E pelas mãos dos apóstolos muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo. E estavam todos unanimemente no pórtico de Salomão. Quanto aos outros, nenhum homem ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E muito mais crentes no Senhor eram acrescentados, multidões de homens e de mulheres, de modo que eles levavam os enfermos para as ruas e os colocavam em catres e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Veio também uma multidão até das cidades circunvizinhas a Jerusalém, trazendo pessoas enfermas e atormentadas de espíritos imundos, e todos eram curados. Então, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, que eram da seita dos saduceus, encheram-se de indignação e lançaram suas mãos nos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas o anjo do Senhor abriu as portas da prisão durante a noite e conduziu-os para fora e disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Mas, vindo o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todo o senado dos filhos de Israel e enviaram à prisão para buscá-los. Mas, quando os oficiais chegaram, eles não foram encontrados na prisão. E, retornando, informaram, dizendo: Encontramos verdadeiramente a prisão fechada, com toda a segurança, e os guardas de pé diante das portas. Mas quando a abrimos, não encontramos nenhum homem dentro. Ora, quando o sumo sacerdote e o capitão do templo e os principais dos sacerdotes ouviram estas coisas, duvidaram deles, e no que isto daria. E chegando anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que colocastes na prisão estão no templo, postos em pé, ensinando ao povo. Então foi o capitão com os oficiais e os trouxeram sem violência, porque eles temiam que o povo pudesse apedrejá-los. E quando os trouxeram,
Eles os colocaram diante do conselho, e o sumo sacerdote perguntou-lhes, dizendo: Não vos ordenamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém com vossa doutrina, e intentais lançar o sangue desse homem sobre nós. Então Pedro e os outros apóstolos responderam e disseram: Devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, pendurando-o no madeiro. A este Deus exaltou com a sua destra para ser príncipe e salvador, para dar arrependimento a Israel e perdão dos pecados. E nós somos suas testemunhas acerca destas coisas, e também o Espírito Santo, o qual Deus deu aos que lhe obedecem. Quando eles ouviram isto, enfureceram o coração e deliberaram matá-los. Então, levantando-se no conselho, um certo fariseu de nome Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, mandou que colocassem os apóstolos para fora por um momento, e disse-lhes: Homens de Israel, acautelai-vos quanto ao que pretendes fazer ao tocardes nestes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe obedeceram foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste homem, levantou-se Judas da Galileia nos dias do censo, e atraiu muitas pessoas após ele. Este também pereceu, e todos os que lhe obedeceram foram dispersos. E agora eu vos digo: abstenham-se destes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, isso vai acabar em nada. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais achados lutando contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, os açoitaram e lhes ordenaram que não falassem em nome de Jesus, e os deixaram ir. E eles partiram da presença do conselho, regozijando-se de terem sido considerados dignos de sofrer vergonha pelo seu nome. E diariamente, no templo e em cada casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Atos capítulo 6. A escolha dos 7. E naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas na ministração diária. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Por isso, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais possamos nomear sobre este serviço. Mas nós nos entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. E este parecer agradou a toda a multidão, e eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, a quem eles colocaram diante dos apóstolos, e estes, orando, impuseram suas mãos sobre eles. E a palavra de Deus crescia, e o número dos discípulos se multiplicava muito em Jerusalém, e um grande número de sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Então levantaram-se alguns da sinagoga, que é chamada a Sinagoga dos Libertos, e dos Sirineus, e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão.
e eles não eram capazes de resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então eles subornaram homens que disseram: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E eles incitaram ao povo e aos anciãos e aos escribas, e vindo sobre ele, agarraram-no e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram a sua face como a face de um anjo. Atos capítulo 7. O discurso de Estevão no Sinédrio. E disse o sumo sacerdote: são estas coisas assim? E ele disse: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e da tua parentela, e vai a uma terra que te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, após a morte de seu pai, ele o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança alguma, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua semente, não tendo ele ainda filho. E Deus falou assim: que a sua semente deveria peregrinar em terra estranha, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação na qual eles serão escravizados, disse Deus, e depois disso eles sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão. E assim Abraão gerou a Isaque e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou-o de todas as suas aflições, e lhe deu favor e sabedoria à vista de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Ora, veio uma fome em toda a terra do Egito e de Canaã, e grande aflição, e nossos pais não achavam sustento. Mas, tendo ouvido Jacó que havia trigo no Egito, enviou ali nossos pais pela primeira vez. E na segunda vez, José se deu a conhecer a seus irmãos, e a família de José tornou-se conhecida ao Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e toda a sua família, 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais, e foram carregados para Siquém e colocados na sepultura que Abraão comprara por uma soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha jurado a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até surgir um outro rei que não conhecia José. Este, tratando com astúcia a nossa parentela, maltratou nossos pais para que eles abandonassem seus filhos pequenos até o fim, para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado por 3 meses na casa de seu pai. Mas quando ele foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como se fosse seu filho. E Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e atos.
E quando ele completou a idade de 40 anos, veio no seu coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo um deles sofrendo injustamente, ele o defendeu e vingou o oprimido, matando o egípcio. E ele achava que seus irmãos entenderiam que Deus, pela sua mão, lhes havia de dar a liberdade, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, ele apareceu aos que estavam lutando e tentou apaziguá-los novamente, dizendo: Senhores, sois irmãos, por que vos maltratais um ao outro? Mas aquele que maltratava ao seu próximo o repeliu, dizendo: Quem te fez governante e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como tu mataste o egípcio ontem? Então, diante deste dizer, Moisés fugiu e esteve como um estrangeiro na terra de Midian, onde ele gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai o anjo do Senhor, numa chama de fogo em uma sarça. Quando Moisés viu isso, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, a voz do Senhor veio a ele, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés tremia e não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e eu ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-los. E agora vai, eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem eles rejeitaram, dizendo: Quem te fez governante e juiz? A este, Deus enviou para ser governante e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Ele os tirou após ele ter mostrado maravilhas e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: Um profeta como eu, o Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos. A ele ouvireis. Este é o que esteve na igreja no deserto, com um anjo que lhe falou no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu os oráculos de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer. Antes o rejeitaram e em seus corações retornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias eles fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, e se regozijaram nas obras das suas próprias mãos. Mas Deus se afastou e os entregou para adorar a hoste do céu, como está escrito no livro dos profetas: Ó casa de Israel, me oferecestes animais mortos e sacrifícios durante 40 anos no deserto? De fato, tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar, e eu vos removerei para além de Babilônia. Nossos pais tinham o tabernáculo do testemunho no deserto, como ordenar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. O qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Jesus à posse dos gentios, que Deus expulsou da face de nossos pais até aos dias de Davi, que achou favor diante de Deus e desejou prover um tabernáculo para o Deus de Jacó. Mas Salomão lhe edificou uma casa. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos, como diz o profeta: O céu é o meu trono, e a terra é o meu escabelo. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu descanso? Não foi a minha mão que fez todas as coisas?
Duros de cerviz e incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim fazeis vós. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e assassinos? Vós que recebestes a lei por intermédio dos anjos e não a guardastes. E eles, ouvindo estas coisas, cortou-se-lhes o coração e rangiam os seus dentes sobre ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus, e disse: Eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então eles, gritando em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo. E eles apedrejaram a Estevão, que invocava a Deus, dizendo: Senhor Jesus, recebei o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não coloques este pecado para eles carregarem. E, tendo dito isto, adormeceu. Atos capítulo 8. A perseguição e a dispersão da igreja. E Saulo consentiu na morte dele. E naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens religiosos carregaram Estevão para o seu sepultamento e fizeram grande lamentação sobre ele. E Saulo devastava a igreja, entrando em cada casa e arrastando homens e mulheres, entregava-os na prisão. Assim, os que andavam dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e os que eram coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Mas havia ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela mesma cidade a bruxaria, e enfeitiçou o povo de Samaria, que se gabava ser alguém importante, ao qual todos davam atenção, desde o menor até o maior, dizendo: Este homem é o grande poder de Deus. E para com ele tinham consideração, porque já desde muito tempo ele os havia enfeitiçado com bruxaria. Mas como creram em Filipe, que lhes pregava a respeito das coisas do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo, eles eram batizados, tanto homens quanto mulheres. E o próprio Simão também creu. E tendo sido batizado, ele continuou com Filipe e se maravilhava, vendo os milagres e sinais que eram feitos. Ora, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, eles enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que eles pudessem receber o Espírito Santo, porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as suas mãos, e eles receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo:
Dai-me também este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos possa receber o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: O teu dinheiro pereça contigo, porque pensastes que o dom de Deus se compra com dinheiro. Tu não tens parte nem sorte neste assunto, porque o teu coração não é reto aos olhos de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua maldade, e ora a Deus para que, porventura, o pensamento do teu coração te seja perdoado. Porque eu percebo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai ao Senhor por mim, para que nenhuma das coisas que dissestes venha sobre mim. Tendo eles testificado e pregado a palavra do Senhor, retornaram para Jerusalém e pregaram o evangelho em muitas aldeias dos samaritanos. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. E levantando-se, foi. E eis que um homem da Etiópia, eunuco de grande autoridade, sob Candace, rainha dos etíopes, o qual era encarregado de todos os seus tesouros, havia vindo adorar em Jerusalém. E estava retornando, e, assentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te e ajunta-te a esta carruagem. E Filipe, correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderia, se algum homem não me orientar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este: Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia. Assim ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem declarará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem fala o profeta isto? De si mesmo ou de algum outro homem? Então, abrindo Filipe a sua boca e começando nesta mesma escritura, lhe pregou acerca de Jesus. E eles, indo em seu caminho, chegaram até certa água, e o eunuco disse: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: Se tu crês de todo o teu coração, você pode. E ele respondendo disse: Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele mandou parar a carruagem, e ambos desceram à água, tanto Filipe como o eunuco, e ele o batizou. E quando eles subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e o eunuco não o viu mais. E ele prosseguiu seu caminho regozijando-se. Mas Filipe se achou em Azoto, e pregou em todas as cidades que passou, até que chegou a Cesareia.